Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Enfim, chegou a Conferência Geral. Hoje, sábado e amanhã, 2 dias de Conferência Geral. É bem puxado, né? No sábado nós temos três horários diferentes da Conferência Geral, são discursos diferentes. É excelente se nós pudermos assistir todos. No domingo tem mais 2 horários diferentes aí, né? A 1 da tarde e às 5 da tarde. Parte dessas reuniões vão ser aí passada pela Rede TV, mas é muito conteúdo aí em 2 dias, tá bom? Sempre quando chega a Conferência Geral, eu lembro da escritura aqui em 3º Nef, capítulo 17, quando Jesus Cristo fala para o povo, né? Ele já tinha dado o sermão da montanha, muito ensinamento ali, então ele pega e diz para o povo: olha, ele vê que eles não estão entendendo, conseguindo absorver mais, né? Porque o cérebro ali mortal já estava, né? Então ele pegou e falou: ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse, e amanhã eu voltarei a vós, né? Para que eles pudessem pensar, eles não estavam conseguindo mais. Mas a reação, né, do povo ali é arrebatadora. Eles começam a olhar Jesus Cristo fixamente, como se quisesse pedir, né, que ele ficasse um pouco mais. Eles não se atreveram a pedir, mas Jesus Cristo, conhecendo os seus pensamentos, vai lá e fica um pouco mais, chama muita gente ali, vai fazendo milagre, curas entre eles, né? Eu sempre me imagino assim, né? Na Conferência Geral é muito conteúdo, e às vezes quando está nos últimos discursantes ali, eu já não estou nem conseguindo absorver mais, ainda bem que fica gravado, depois a gente pode rever a Conferência Geral, é muito interessante, tá bom? Eu digo isso porque eu pensei assim, tanto com material, né, que vai ser compartilhado aí na Conferência Geral, o foco é a Conferência Geral, será que eu devo compartilhar o Vem e Segue nesses 2 dias? Bom, tem gente que está com sede, né, de ouvir a palavra. Quem quiser ouvir um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, tá bom? Tá tudo tranquilo. Eu vou compartilhar, tá bom? Espero que possa ser útil aí para todos nós. Então vamos lá para o estudo de hoje. Se encontra aqui. Vou compartilhar hoje, vou compartilhar amanhã também. Amanhã eu posso fazer um pouquinho mais curto. Mas vamos lá. Hoje aqui, ó, 3º Nef, capítulo 15. A partir do versículo 1, diz assim: e aconteceu que, após ter dito essas palavras, que palavras Jesus Cristo disse, né? Quem está falando aqui é Jesus. Ele acabou de dar o sermão da montanha. Muito conteúdo, tá bom? Ele olhou, né, para a multidão ao seu redor e disse: eis que ouviste as coisas que ensinei antes de subir para meu Pai. Portanto, todo aquele que se lembrar dessas minhas palavras e praticá-las, levantá-lo-ei no último dia. Então aqui, né, a gente lembra do apóstolo Tiago falando, né, sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, o que o Senhor falou é que nós devemos praticar a palavra. Todos os que ouviram essas palavras e praticar, ele vai elevar no último dia. Elevar é exaltação, ser salvo no reino celestial. É essa a promessa do Senhor aqui. Ele continua: e aconteceu que, após ter dito essas palavras, Jesus percebeu que entre eles havia alguns que haviam se maravilhado e perguntando-se o que desejava a respeito da lei de Moisés, porque não compreendiam a afirmação de que as coisas antigas haviam passado e todas as coisas haviam se tornado novas. Bom, então aqui, né, após ter ensinado ali o sermão do templo, né, equivalente ali a Mateus capítulos 5, 6 e 7, algumas pessoas ainda ficaram sem entender, né, e não perguntaram, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos ali, viu que eles se maravilharam dessas coisas, mas eles não entenderam o que significa que as coisas passadas passaram, né, e que agora são coisas novas. Bom, aqui significa eles recebendo uma nova lei, um novo parâmetro de lei. A lei de Moisés se cumpriu, ele mesmo vai explicar aqui, tá bom? Um dos aspectos da lei de Moisés ter se cumprido, né, tem nas explicações de Joseph Smith, falando sobre quando Moisés ele recebeu a lei do Senhor,
ele sobe no Monte Sinai e ele vem com 2 tábuas de pedra. E quando ele vê o povo lá em iniquidade, adorando o bezerro de Moro, ele quebra aquelas tábuas de pedra. Futuramente o Senhor manda Moisés subir de novo e escreve de novo, só que ele não dá a outra parte que havia quebrado. O Senhor tinha falado sobre o sacerdócio de Melquisedeque, para que todos entrassem. Essa era a intenção do Pai Celestial, todos pudessem entrar na presença do Senhor. Porém, quando Moisés vem, então ele vem somente com a lei menor, para que eles pudessem ter o sacerdócio arônico. Então nem todos entrariam no templo. Então a lei quando ele fala que a lei passou, é essa lei no sacerdócio arônico, que só alguns poderiam receber tais ordenanças. Agora são todos por meio do sacerdócio de Melquisedeque. Essa é uma das explicações, né? Significa mais coisas também. Vamos lá, aqui, ó. Quando eles se maravilharam, Jesus Cristo diz aqui, ó, no versículo 3 em diante. E ele disse: não vos maravilheis por eu ter declarado que as coisas antigas passaram e todas as coisas tornaram-se novas. Eis que vos digo que a lei dada a Moisés foi cumprida, e eis que eu sou aquele que deu a lei, e eu sou aquele que fez convênio com o meu povo Israel. Portanto, a lei se cumpre em mim, porque eu vim para cumprir a lei, consequentemente, a lei tem um fim. Então, quando ele fala aqui que a lei se cumpre em mim, porque eu vim cumprir a lei, é que a lei exigia o pagamento pelo pecado, né? Pecou, tinha que morrer. Na lei de Moisés, isso foi colocado por meio de sacrifícios de animais. Então, essa lei já era antiga, né? Por conta desde Adão, né? Se sacrifica animais, Abraão também, mas aqui ele regulamentou na questão do sacrifício. E aqui ele está falando que essa lei aqui do sacrifício, ela vai se acabar. Ou seja, se acabou com o sacrifício maior, que é o de Cristo. Tá bom? Então, esse sacrifício, sim, ele tiraria os pecados do povo. Então, quando ele fala que a lei se cumpriu, é porque era um símbolo. A lei exigia o pagamento pelo pecado. O pagamento pelo pecado era a morte. Então, morria-se ali um animal, né? As pessoas sacrificavam animais para perdão dos seus próprios pecados ali, tá bom? Então, quando diz que a lei se cumpriu, é que Cristo foi morto, né, em nosso lugar. Porque, na verdade, o sangue de animais, de bodes, eles não tiram pecado. Só quem tira pecado é realmente Jesus Cristo. Tinha que ser um sacrifício eterno, tá bom? Então, nesse aspecto aqui, a lei cumpriu. Eu vou ler aqui, ó, para explicar melhor. Alma, capítulo 34, versículo 13. Assim sendo, é necessário que haja um grande e último sacrifício. E então haverá, ou melhor, é necessário que haja um fim para o derramamento de sangue. E então será cumprida a lei de Moisés. Sim, será totalmente cumprida, cada jota e tio, e nada se omitirá. Então aqui fala, né, que era necessário o sacrifício, um último sacrifício ali, que era o de Cristo, tá bom? E ali, então, a lei se cumpre, ou seja, o pagamento pelo pecado foi feito em cima de Jesus Cristo. Aqui, quando ele diz que nem um jota, né, nem um tio se omitirá, ou seja, foi todos os pecados pagos por Jesus Cristo. Então, a lei, ela não tem como exigir mais nada, porque o pagamento já foi feito. Então, Cristo cumpriu a lei. E aí, vamos continuar aqui, né, que após ele cumprindo a lei aqui, ele também prepara o povo para viver uma lei maior, por isso ele ensinou ali o sermão do templo, ou o sermão da montanha. No Velho Testamento, as montanhas serviam ali como templo, né? Então, sermão da montanha e sermão do templo é basicamente a mesma coisa. Lembrando lá onde Jesus Cristo ele pregou esse sermão lá em Jerusalém, na verdade eram montes, né, colinas assim, não chega a ser uma montanha, né, mas Mateus fez questão de ensinar como sermão da montanha, tá bom? Por quê? Porque isso remete ao templo.
Continuando aqui, ele diz aqui, ele falou sobre que ele pagou a lei e que isso também não era para haver uma confusão na mente das pessoas. Quer dizer que os mandamentos estão cumpridos, agora pode quebrar as regras? Não, olha o que ele diz aqui a partir do versículo 6. Eis que não destruo os profetas, porque todos os que não se cumpriram em mim, em verdade vos digo que serão todos cumpridos. Porque vos disse que as coisas antigas passaram, não anulo o que foi dito a respeito das coisas que estão para vir. Porque eis que o convênio que fiz com o meu povo ainda não se cumpriu completamente. Então veja aqui que ele fala, olha, o que os profetas falaram que não se cumpriu ainda vai se cumprir. Uma das coisas, a segunda vinda de Cristo e outras profecias relacionadas antes da segunda vinda de Cristo. Mas é interessante aqui, guarda essa palavra aqui quando ele fala, né? Porque eis que o convênio que fiz com o meu povo ainda não se cumpriu totalmente, né? Então vamos ver que parte é essa do convênio que não se cumpriu totalmente. Mas a lei que foi dada a Moisés tem o seu fim em termo em mim. Ou seja, a lei de Moisés foi cumprida, o sacrifício de animais cessou, tá bom? Quando ele diz aqui, né, que o convênio que fiz não foi cumprido totalmente, que convênio é esse? É o convênio, tá bom? O Senhor prometeu a Israel, a Jacó, tá bom? Ele prometeu a Abraão, Isaac, Jacó. Jacó, ele prometeu a Jacó sobre a reunião dos filhos dele, tá bom? A salvação. Então, a coligação de Israel, a união dos seus filhos. E hoje em dia, os filhos de Jacó estão dispersos, né? Tanto que nós temos aí, nós chamamos de as 10 tribos perdidas, né? Mas o Senhor sabe onde está cada tribo e ele promete a reunião dessas tribos. Um dos cumprimentos dessa profecia, por exemplo, é a união do próprio povo judeu. Eles estão se congregando em um único lugar. Eles eram espalhados porque foram perseguidos, mortos. Então, muitas pessoas que têm origem judeu agora voltam para Jerusalém, estão se reunindo, há uma campanha muito forte para que isso aconteça, tá bom? Uma brasileira, né, que descobriu que tinha o sangue dos judeus, foi para lá, né? Ela tem um canal muito famoso que é Aline, né? Israel com Aline, né? Então ela foi para lá, se familiarizou com a língua e vive lá, tá bom? Mas o Senhor, quando fala aqui que o convênio não se cumpriu totalmente, é que ele vai restaurar todas as tribos, todos os filhos de Jacó, tá bom? Continuando aqui, versículo 9, eis que eu sou a lei e a luz, e confiai em mim, perseverai até o fim e viverei. Porque aquele que perseverar até o fim, darei vida eterna. Vê que quem dá a vida eterna para nós é o próprio Cristo aqui. Quando ele diz eu sou a lei, aqui é uma referência ao que ele mudou. Lembra do sermão aqui do templo, o sermão da montanha? Ele falou diversas vezes. Os antigos falaram assim, né? Em verdade eu vos digo, tá bom? Então, ele falava o que foi dito antes, né? Olha o que foi dito pelos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Então, Cristo é a lei. Agora ele falou, agora vai ser assim, né? Então, nós temos aí o sermão do templo para estudar e nos adaptar ao Evangelho de Cristo, que é esses novos ensinamentos aqui que ele foi compartilhando. Continuando aqui, vamos lá, versículo 12, versículo 10, né? Senão eu vou estar pulando aqui. Eis que vos dei os mandamentos, ou seja, o novo sermão aqui, né, do templo que ele deu. Portanto, guardai os meus mandamentos. Esta é a lei e os profetas, porque eles, em verdade, testificaram de mim. O versículo 11 em diante aqui, a gente vê agora que ele estava falando antes para a multidão, e aqui é muito fácil ver quando ele está falando aos 12 apóstolos, né, os 12 discípulos aqui. Ele muda e fala para quem ele está falando. Ó, repara aqui, ó, do 11 em diante. E então aconteceu que depois de haver proferido essas palavras, ou seja, para a multidão, Jesus disse aos 12 que escolheram, vós sois meus discípulos,
Sois uma luz para este povo, que é remanescente da casa de José. E eis que esta terra é a vossa herança, e o Pai vô-las deu. Então repare, né, que Jesus Cristo agora falando para os 12, e falou que eles são responsáveis por ensinar esse povo, por ser uma luz a esse povo aqui também. E também ele falou aqui que essa terra aqui, ele deu por herança ao povo da casa de José, ou seja, a tribo de Manassés e Efraim, tá bom? Então ele deu ali a José como herança essa terra. Então quando fala sobre reunir-vos, né, também significa coligar Israel, também aqui desse lado, né, nessas partes aqui que foi consagrada para José. Essa tem uma promessa lá em Gênesis, capítulo 49, versículo 22. Vamos ver lá. A promessa que Jacó deu ao seu filho José. José, um ramo frutífero, é a bênção que ele deixou sobre José. Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre os muros. Olha só, a bênção de José é que os ramos dele correriam sobre os muros, ou seja, seriam além dos muros de Jerusalém. Bem além, atravessou os mares, olha onde eles chegaram aqui, nesses continentes, tá bom? Então essa é a promessa. E aqui o Senhor, então, Jesus, fala que essa é a herança da terra da tribo de José, tá bom? Ou seja, Manassés e Efraim ali. Só que, na verdade, os judeus eles não entenderam, né, sobre as outras tribos de Israel que estavam perdidas, quando Jesus Cristo disse que iria visitá-los. Então eu vou ler aqui, eu sei que meu tempo está curto já, mas eu vou ler rapidamente aqui do versículo 14 em diante, a própria explicação de Jesus Cristo aqui, sobre que este povo era as ovelhas dele, que ele havia mencionado lá em Jerusalém. Ele diz assim, ó, jamais me deu o Pai mandamento de que eu dissesse a vossos irmãos em Jerusalém, nem jamais me deu o Pai mandamento de que eu lhe falasse a respeito das outras tribos da casa de Israel, que o Pai conduziu para fora daquela terra. Somente isso me ordenou o Pai que lhe dissesse: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, e também devo conduzir estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essa parte que elas ouviriam a voz de Cristo é importante, ele vai falar mais sobre isso. E agora, por causa de sua obstinação, ou seja, dos judeus, e incredulidade, não compreenderam minhas palavras. Portanto, o Pai me ordenou que nada mais lhe dissesse a respeito disso. Mas em verdade vos digo que o Pai me ordenou, que eu vos digo que fostes separados em virtude da iniquidade deles. Portanto, é por causa de sua iniquidade que eles não sabem de vós. Em verdade vos digo outra vez, que as outras tribos foram deles separadas pelo Pai, e por causa da iniquidade que delas nada sabem. Em verdade vos digo que sois aqueles que falei. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também devo conduzir essas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E não me compreenderam, porque pensaram que eu me referia aos gentios, porque não compreenderam que os gentios seria convertido por meio de suas pregações. E não me compreenderam quando eu disse que elas ouviriam a minha voz, nem me compreenderam quando disse que os gentios jamais ouviriam a minha voz, e que eles não se manifestaria, a não ser pelo Espírito Santo. Mas eis que vós ouviste minha voz, e me ouviste, e sois as minhas ovelhas, e sois contado com o meu Pai me ordenou, né? Com o que o Pai me deu, desculpa. Bom, então aqui ficou muito claro Jesus Cristo falando que quando ele diz lá, se eu não me engano, em João capítulo 10, 16, se eu não me engano, né? Tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Quando ele fala isso lá em Jerusalém, ele estava se referindo a essas ovelhas aqui, né? E os judeus não compreenderam quando ele disse que elas ouviriam a voz dele, ou seja, ele apareceria pessoalmente a eles, agora como um ser ressurreto, e eles estavam ouvindo a voz de Cristo aqui, né? E assim também a gente vai estudar o capítulo de amanhã, mostrando que também ele vai aparecer a outras tribos de Israel, tá bom? Ele também ministrou a outros também, além dessa tribo aqui. Então essa explicação, né, que Cristo está dando aqui, eu acho fantástico. Só o tempo que ficou curto para explicar.
Mas gratidão por mais um dia estarmos estudando as Escrituras juntos. É muito importante. Para você que tem fome e sede de ouvir a palavra, né? Gratidão por você estar aqui. Eu sei que hoje é um dia de vários ensinamentos aí por meio da Conferência Geral que possamos desfrutar, né? Não só nesses dias, mas também ao longo dos 6 meses que terá de perduração, né, dessas mensagens aí que iremos ouvir, tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.